dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2016, segunda aplicação. Vamos ler o texto? Bora lá. Waltenberg, sobre o quê? Parece-me que é sobre patrimônio cultural, mas vamos lá, vamos ler a questão. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos ou localidades. Epa, gostei dessa expressão, ó. Ações de educação patrimonial, né, são realizadas em diferentes contextos e localidades. E tem mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima, olha, eu gostei disso, das comunidades. Em alguns casos, promove o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Muito bem, um texto lá do Pinheiro, do Pellegrini, Tempo e Memória e Patrimônio Cultural. Por isso que eu achei que a questão sobre patrimônio cultural, né? Muito bem, senhores. Waltenberg, eu não entendi o texto, mas vamos ler novamente, vamos ler já já. Que fala, valorização dos bens mencionados encontra as relacionadas a ações educativas que promovem o quê? Então, veja uma coisa. Ele está dizendo que, muitas vezes, você faz parte de uma comunidade e nessa comunidade existe uma herança cultural que não deve ser deixada de lado. Né? Para quê? Para que você não deixe que essa herança cultural se apague. E então, em várias comunidades com forte herança cultural do passado, seja uma herança cultural negra, indígena, ou até mesmo branca, do colonizador português, essas heranças culturais, elas são patrimônios e não devem morrer, não devem desaparecer. A população deve ter orgulho disso, seja ela uma população quilombola, uma aldeia indígena, repito, ou uma simples colônia portuguesa. Tá? Então, ele diz que ações de educação patrimonial, então veja, ele fala de quê? Educação patrimonial, tem dado resultados positivos, né? Em diferentes contextos. Veja que essa educação, necessariamente, ela não precisa ser na escola. Essa educação patrimonial pode acontecer em diferentes, o quê? Em diferentes contextos. Então, Waltenberg, ela pode ser na escola também, pode ser na escola. Mas ela pode ser também, sabe aonde? Ela pode ser na igreja. Ela pode ser lá na rua do seu bairro. Então não importa se ela é na igreja, na escola ou na rua. O importante é que ela traga de volta o prazer de você se identificar com aquilo. Criar no cidadão a ideia de quê? De identidade cultural. Do tipo, cara, eu me identifico com isso. Criar no cidadão a noção de pertencimento. Eu pertenço a isso. Olha, eu confesso que eu sou nordestino, aqui do sertão de Sergipe, e quando toca determinadas músicas de São João, músicas de forró, daquele forró antigo, né? Eu, viajo no tempo, eu me identifico com aquilo, eu volto imediatamente para a minha infância. Principalmente quando eu ouço tocar as músicas do Trio Nordestino, que foi uma banda de forró antiga que existiu, fez muito sucesso nos anos 70, nos anos 80, eu me transporto no tempo. Eu me identifico com o forró, porque o forró me leva ao passado, à minha infância, lá na minha cidadezinha do interior, as festas de São João, a fogueira, o milho assado. Então, criou uma identidade cultural. E esse gosto por essa música, que acaba sendo patrimônio da minha cultura aqui, ele acaba me criando uma identidade, eu me identifico com aquilo. Como certamente também nos bairros e nas comunidades do Rio de Janeiro, o cidadão, quando escuta o funk, ele se identifica. O gaúcho, quando escuta a sua música, ele se identifica. O paraense, quando escuta o carimbó, ou a música estilo calypso, ele se identifica. Então, o baiano com o seu axé. Então, isso, necessariamente, não se aprende só na escola.
Isso se aprende no bairro, na rua, na igreja, na comunidade, na associação de moradores. Caramba, Altemeg, o importante é que você se sinta representado por aquela manifestação cultural. Você tem a sua autoestima valorizada por conta disso. Beleza? Então vamos lá. As ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades, tá vendo? Então eu falei escola, igreja, na rua, né, no bairro. Em alguns casos, promove o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio. Ou seja, eu procuro preservar, eu procuro guardar aquilo e passar aquilo para os meus filhos, para os meus netos mais tarde. Indicam as soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações, como o frevo em Pernambuco. É patrimônio cultural. Tá certo? Beleza? Muito bem. A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem as evoluções de atividades artesanais herdadas do passado. Cara, não necessariamente evolução, né? Porque quando você pega um artesanato e você passa por uma evolução, ele perde a sua característica original também. Representações sociais formadoras de identidades coletivas. Epa, eu gostei disso. Então, como você falou, né? O funk em algumas comunidades, o axé em muitas cidades da Bahia, principalmente nos bairros pobres de Salvador, né? O forró lá para o meu sertão nordestino, né? Mobilizações políticas criadoras de tradições culturais. Não vão criar, vão preservar uma tradição cultural. Letra D, hierarquização de festa, gente. Quando você fala em hierarquia, dá a ideia de uma ser superior à outra. Não é o caso aqui de mostrar uma cultura superior à outra. É você valorizar os diferentes aspectos culturais para que o cidadão se identifique com aquela região onde ele foi criado, onde ele foi educado. Tá? Volta bem, letra E. Formação escolar de jovens para o trabalho realizado nas comunidades. Não necessariamente, porque pode ser na escola, mas pode ser na igreja, pode ser na rua. O texto fala diferentes locais, localidades. Então, Voltemeg, vai ser o quê? A letra B. Representações sociais formadoras de identidade coletivas. Então, Voltemeg, aí você falou do forró, sim. Aí você falou do axé, eu estou citando alguns exemplos. Você falou do carimbó, né? Carimbó, lá no Pará, né? Do calypso, que é um estilo musical, não é só o nome de uma banda não, viu? O calypso é um estilo musical da região lá do Pará, né? Como então nós temos o samba de roda no Rio de Janeiro, né? O samba de roda, isso, o samba canção, né? O capital, isso, o samba chamado Partido Alto, capital não, Partido Alto, né? É um estilo de samba. Caramba, então isso cria no cidadão a identidade. As comunidades cariocas, além do funk, curtem bastante, né, o samba canção, né? Beleza? Então isso cria no cidadão o quê? Uma identidade cultural. Deu para entender? Bom, senhores, essa foi mais uma questão do nosso maravilhoso material, né? Do nosso XP Resolve, da nossa maravilhosa plataforma chamada Explica aí. Tchau, até a próxima.